a gente volta muito nisso, a gente ora muito e a gente fala, pai isso, pai aquilo, mas na maioria das vezes eu tenho certeza de que a gente está tão acostumado a ouvir isso na igreja, os nossos líderes eles oram perto da gente, a gente vai pegando o costume também. E, cara, isso acaba sendo só mais um vício de linguagem, a paternidade de Deus não é um fato. Nós vamos para casa, a gente não se sente filho de Deus, nós temos perdas na vida, nós temos necessidades e a gente não se sente filho de Deus, a gente não consegue ir para o colo do nosso pai, a gente não consegue chamar ele de pai e saber que nós somos filhos amados por ele. E na minha vida não foi muito diferente. E só hoje eu consigo olhar para trás e perceber que nesses quase 15 anos aí, uma das maiores necessidades que eu tive durante o meu desenvolvimento, durante o meu crescimento, foi de ter um pai presente. E, bom, não é pouco tempo, né? Eu tava pensando agora, são 15 anos já. E, cara, isso acabou acarretando em um monte de coisa na minha vida e no meu relacionamento com Deus não foi diferente, isso acaba afetando. E esse é mais um ponto que eu quero levantar. Às vezes a gente acaba projetando nosso relacionamento com o nosso Pai aqui na Terra com Deus. E isso foi um fato muito forte na minha vida, muito forte mesmo. Eu nunca consegui me relacionar bem com meu pai em todos esses anos de conversão e nunca me consegui me relacionar bem com Deus Pai nesse mesmo tempo. Porque quando eu olhava para Deus como pai, eu só via o meu pai que não estava presente, o meu pai que não se importava, o meu pai que não me ligava no dia do meu aniversário, que não entrava na minha casa para ficar 5 minutos comigo, o meu pai que quando me liga fica 30, 40 segundos no telefone e desliga. E meu relacionamento com Deus acabou sendo grandemente afetado e ferido por isso, de uma maneira que só Ele mesmo para remediar, só Ele mesmo para curar. Não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Não há nada que eu possa fazer para mudar isso na vida de ninguém. Então, eu acho que não é nada mais conveniente do que eu expor essa parte da minha vida para vocês entenderem como é diferente você ter Deus como pai e você simplesmente chamar Ele de pai da boca para fora. Você pode abrir a Bíblia em João 1. Um dos meus maiores problemas com a paternidade de Deus foi que, em todo esse tempo de conversão, eu sempre via as pessoas chamando Deus de Pai, e eles pregavam falando que Deus era o nosso Pai, e as pessoas enchiam a boca para falar a respeito disso, só que essa era uma realidade que eu não tinha noção alguma do que era isso na prática. Então eu vivi muito tempo na igreja sabendo que Deus era um Pai por conceito. E um monte de coisa foi assim. Eu sabia que Deus era Pai. Cara, o texto bíblico ele nunca foi uma dúvida no meu coração. E eu li isso aqui e eu falava, cara, Deus é Pai. Que massa, né? Que bom, glória a Deus por isso. Só que, cara, eu nunca senti isso na pele, sabe? Eu nunca tive uma prova real disso em mim. Eu nunca pude encher meu peito para chamar Ele de Pai. Eu nunca pude desfrutar dessa paternidade que é um fato tão bíblico. E chegou uma época na minha vida que eu cansei. E toda vez que eu ia orar, eu tentava desviar dos assuntos muito meio pessoais, porque meu pai não me conhece, então nem vou falar das coisas que eu tenho no meu coração. E por muito tempo eu projetei o meu pai, a ausência dele, no Deus Pai. E cara, isso foi um veneno pra mim, porque eu já deixava de orar porque eu tinha medo de chegar perto dele, porque eu achava que ele não ia estar nem aí pra mim, do mesmo jeito que meu pai não estava. E, aliás, antes de eu continuar, eu quero que você entenda que eu não estou aqui simplesmente para deixar minha amargura para fora contra meu pai. Eu amo ele, ele me ama, ele sabe disso. Eu já estou trabalhando muito para recuperar o tempo perdido da minha paternidade com ele. Mas é algo que fez parte da minha vida por muitos anos e é inevitável falar dessa forma. E foi difícil orar por muito tempo, foi difícil chegar a Deus, foi difícil pedir alguma coisa para Deus. Foi difícil ver todo mundo ao meu redor tendo plena segurança e certeza da paternidade de Deus, e eu lá sem saber o que era isso na prática, sem saber o que era isso na pele mesmo. Cara, eu entrei em crise. Eu entrei numa crise infinita, assim, que só Deus curou mesmo. Eu não sabia o que fazer, porque, cara, Ele é o cara que mantém a minha vida, me mantém vivo, que tem uma misericórdia tão grande sobre a minha vida, que me ama, que deu o filho para morrer por mim. Mas eu não consigo ter intimidade com Ele, não consigo chamar Ele de pai, não consigo sentir carinho da parte dEle.
Da mesma forma como eu não conseguia sentir do meu pai, da mesma forma como eu não conseguia ver ele por perto, da mesma forma como nas horas mais inesperadas eu procurava por ele e ele não estava lá. Isso me aterrorizou por muito tempo. Chegou uma época da minha vida que eu estava cansado disso já. Eu estava cansado mesmo, eu estava exausto de tentar forjar uma paternidade na parte de Deus, tentar só chamar Deus de pai forçando, aquilo custava muito de mim. Tentar fingir que eu sabia que era isso, assim, e viver de verdade. E eu não consegui por muito tempo, né? O teatro com Deus ele não funciona como ele funciona com as pessoas. Então, com Deus a casa cai mais rápido e mais fácil e cai pra valer mesmo. E comigo foi assim também. E aí eu tive que ver experiências críticas assim, que eu vou falar ao longo disso aqui. E agora eu quero ir pro texto bíblico, que vai dar uma luz para tudo isso aqui que eu estou falando, para você entender por que eu tenho essa crise, tive essa crise toda assim, quanto à paternidade de Deus, e porque eu quero que você pense a respeito disso como algo sério mesmo, não só uma maneira de falar com Deus ou não, como uma parte da sua identidade em Deus. Quero que você pense sério nisso. A gente vai ler o versículo 12 e versículo 13, capítulo 1 de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como que você vai ler uma coisa desse tipo, você não vai ficar pensando a respeito do que é ser filho de Deus de verdade? Cara, toda vez que eu li esse texto, eu começava a pensar, cara, o poder de ser chamado filho de Deus, o poder de ser feito filho de Deus, o poder de ser feito filho de Deus, o poder de ser feito filho de Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso na prática? O que é isso que Jesus fez por mim que eu não sei até agora, que eu não consigo viver direito? E aí nasce uma crise, né? E é aqui que eu quero que você pare para pensar um pouco. Só escuta o termo que você mesmo leu. O poder de serem feitos filhos de Deus. Cara, isso pra mim é algo muito fora do comum, assim, pra eu poder viver sem. É algo bíblico demais, algo que soa poderoso demais, soa maravilhoso demais pra eu simplesmente deixar passar, assim, né? Enquanto eu leio a palavra. E meu processo de cura quanto à paternidade de Deus, ele veio no momento em que eu encarei algumas partes desse texto aqui com uma seriedade um pouco maior, no momento em que eu comecei a encarar algumas etapas, assim, que eu tive que viver para chegar lá. E de repente eu sabia que era Deus Pai. De repente eu sabia que era ter um pai em Deus. De repente eu sabia que era ser filho. Hoje eu sei o que é ser filho. E foi de repente. Mas foi porque algumas coisas daqui vieram e ganharam vida, assim. Sabe? Quando você lê o texto bíblico, aquilo entra no teu coração de uma forma que esmiuça tudo o que você estava sentindo. Cara, e foi assim, indo para o texto bíblico, a gente consegue encontrar três pontos principais, assim. Esses 3 pontos não foram por querer, não foi de presbiterianice minha, mas veio. E eu quero ir por partes no texto mesmo, não quero simplesmente levantar 3 pontos sobre o todo, assim. A gente vai ler o texto e cada partezinha tem algo que eu quero que você receba. E ali no versículo 12, mas a todos quantos o receberam. Que fique claro, em primeiro lugar, que isso não se trata de aceitar Jesus ou não. Aqui João está falando da revelação do próprio Jesus, da revelação dele mesmo para a humanidade, dele se iluminando para que o mundo pudesse vê-lo. E parando para pensar a respeito disso, e parando para pensar a respeito do que vai dizer a seguir ali sobre ser feito filho de Deus, etc., eu consegui chegar a uma conclusão que eu nunca tinha chegado antes na minha vida, assim. E é meio óbvio, mas é poderoso demais para qualquer um de nós deixar passar. E o fato é que a verdadeira e a legítima paternidade de Deus só se encontram através da revelação de Jesus. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde no seu coração. Se você tem alguma crise, se você também é como eu, que não teve um pai muito presente, se você até hoje não consegue olhar para Deus dessa forma,
que fique claro para você que a verdadeira e legítima paternidade de Deus, ela só vem através de Jesus. E o texto é muito explícito e é maravilhoso poder ver como ele fala por si mesmo, e eu não preciso nem passar muito tempo aqui explicando, mas a todos quantos o receberam. Eu tive que parar para pensar na revelação de Jesus, de Deus na minha vida. Eu tive que parar para pensar no meu relacionamento com Deus como um todo, assim, no quanto eu conhecia de Deus. Eu comecei a ter que assumir que, cara, é só através de Jesus que eu vou chegar lá. Esse foi o primeiro passo que eu dei para que meu relacionamento com um Deus Pai fosse curado. Eu tive que assumir que era através de Jesus. Eu tive que entender isso como uma verdade na minha vida. E eu realmente tomei isso como uma luta para ser travada. Olhar para o texto bíblico, olhar para Deus e falar, cara, eu já tenho Deus na minha vida, já tenho Jesus na minha vida há quanto tempo já? Há quanto tempo eu não venho caminhando com Deus de verdade, assim? Não estou falando isso só para falar que, nossa, super crente, nem nada do tipo, mas é porque eu tenho plena convicção do que Deus já fez na minha vida, eu tenho plena convicção de que Ele me tirou das trevas e me colocou na maravilhosa luz. Eu tenho plena convicção de que Ele já vem fazendo coisas maravilhosas na minha vida há muito tempo. E antes mesmo de eu me converter, Ele já me escolheu. Antes mesmo de eu existir, Ele já estava lá e preparou todos os meus dias. E aí eu tive que assumir. E aqui a minha luta começou com Deus. Eu comecei a tomar a realidade das coisas, assim. Olhar para a coisa de uma forma geral. E eu comecei a ver a revelação de Deus na minha vida. Como que isso estava sendo, assim. E estava difícil, porque como que eu vou me relacionar com Deus? Como que eu vou manter aquele contato firme com Deus mesmo e intenso, se eu tenho medo de chegar perto dele, se eu tenho medo de chegar até ele? É como se eu fosse chegar perto daquele pai que, por nada, ele senta assentado em você. Sabe quando você... Tem muita gente que teve pai assim, né, durante a criação, que você não precisava fazer muito para ele já estar tirando a cinta e mostrando chinelo ou qualquer coisa do tipo. Então eu comecei a ver por muito tempo eu comecei a ver Deus dessa forma. Eu achei que se eu chegasse perto dele para depositar meu coração, falar qualquer coisa, eu ia apanhar. Porque o cara não gostava de mim, porque o cara não estava presente. E cara, como que eu vou chegar pedindo alguma coisa para um cara que não está nem aí para mim, né? Isso funcionava muito bem na minha cabeça. E eu consegui viver muito bem com isso por muito tempo, mas chega uma hora que não dá, né? Como eu já falei, o teatro com Deus não funciona como funciona com as pessoas. Não adianta eu querer dissimular e forjar uma coisa por muito tempo com ele, né? Com o eterno. E eu assumi que é só através de Jesus mesmo. E eu dei glória a Deus porque eu já tenho isso de conhecer a Ele, já venho caminhando com Ele. Então, beleza, o que falta agora? Qual que é o próximo passo para a gente chegar lá, né? Eu comecei uma caminhada que foi bem cansativa de buscar a paternidade de Deus. E ao ponto que eu ia alcançando algumas coisas, parecia ainda tão longe assim. Parecia que meu coração ainda estava ferido do mesmo jeito, parecia que Deus estava longe do mesmo jeito. Mas beleza, a gente assumindo que primeiro é diante da revelação de Jesus que a paternidade de Deus vai funcionar, vai ser um fato na sua vida, e isso vai ser parte da sua identidade, você vai ser filho de Deus mesmo, não só enquanto você ora, ou no momento do seu dia, ou no momento da sua vida. Que fique claro que é diferente você ser algo no momento e você se tornar algo para a tua vida inteira. É diferente você viver algo num momento específico, algo passageiro, e você crescer ao ponto de ser aquilo todos os dias da sua vida, até o dia de você morrer. E era isso que eu estava buscando. Eu não queria uma paternidade de Deus que era passageira. Não queria um sentimento gostoso no meu coração durante 15 minutos ou durante o tempo que eu estava orando, sabendo que Ele era Pai que estava me ouvindo, mas no dia seguinte já a crise estava lá do mesmo jeito e nada tinha mudado na minha vida. Não era por isso que eu estava buscando. Eu não queria nada passageiro. Eu queria me tornar alguém. Eu queria me tornar filho de Deus. Se você está assim hoje, que você tem esse anseio no seu coração de se tornar filho de Deus mesmo. É diferente, cara, viver dessa forma. É diferente levantar todo dia de manhã da cama. É diferente orar, é diferente falar uma palavra para Deus. Porque eu sei que eu sou filho dele, cara, e nada muda isso. E é incrível poder saber disso. De verdade, na pele mesmo. Saber que eu sou filho dele. Mas isso teve que custar de mim alguma coisa para chegar lá. Algumas coisas que eu tive que assumir na minha vida. E o primeiro passo foi perdoar o meu pai, né? Foi tentar entender ele de alguma maneira e foi olhar pra mim e ver que tipo de filho que eu estava sendo. E eu acabei vendo de novo que o mesmo tipo de filho que eu estava sendo com meu pai era o tipo de filho que eu estava sendo com Deus.
É o filho que se conformou com a situação, que assumiu que, já que meu pai não gosta de mim muito mesmo, já que ele não está afim de manter um contato, um relacionamento aí, beleza, eu vou viver assim, vou viver sem, né? Quando rolar a gente se encontrar e conversar, a gente conversa. E aí eu tive que ver que tipo de filho meia boca eu estava sendo, né? Que tipo de filho só da boca para fora mesmo eu estava sendo. E aí a coisa começa a mudar, porque já não é mais Deus o problema. Aí é a gente, aí está no nosso coração. E eu vi que o problema mesmo quanto à paternidade de Deus estava nascendo no meu coração. E era uma coisa que eu tinha que curar, que eu tinha que buscar dentro de mim, consertar para depois partir para Deus. Não adianta eu querer sair culpando Deus de tudo também, né? E meu pai ausente, qualquer coisa do tipo. Não dá para querer usar de álibi para fazer o que eu bem entender, para me relacionar mal com Deus e levar pelas coxas a vida inteira. E eu não queria isso de maneira alguma para mim. Da mesma forma como eu não quero para você. Como eu não quero para ninguém aqui em momento algum que você tenha dúvida da paternidade de Deus na tua vida. Se eu tenho dúvida de que Deus é teu pai e de que você, por uma falha no relacionamento na sua família ou em alguém que você tinha uma imagem de pai, você projete isso em Deus. Porque Deus não se compara. Eu comecei a perceber isso, cara. O cara não se compara com o pai aqui da terra. Só que é difícil de você assumir, é difícil disso ser uma verdade absoluta na sua vida até você viver algumas coisas mais fortes, assim. Até seu coração quebrar mesmo, até você se assumir como filho, primeiro do seu pai, depois de Deus. E aí a gente vai para o segundo ponto no texto, que é o ponto da crise, assim. Que é o ponto em que eu sempre que paro para pensar, e sempre que parei para pensar, eu pensava, cara, o que é isso? Eu não sei do que esse texto está falando. E a gente pode prosseguir lá, depois do que a todos quantos receberam, todos quantos receberam, o texto já diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de serem feitos filhos de Deus. Cara, por que está essa palavra poder ali? Eu fiquei em crise, porque eu comecei a pensar a respeito disso. Cara, que poder que é esse, velho? É um poder. Eu posso ser chamado filho de Deus através de Jesus. É um poder, é algo que eu posso, é algo que eu devia pelo menos poder ter na minha vida, né, como uma identidade mesmo. E foi difícil encarar esse texto no olho, assim, porque eu não vi isso acontecendo na minha vida. Aí eu vou entrar no segundo ponto mesmo, mais a fundo. E quando eu estava preparando isso, eu comecei a perceber como isso é maravilhoso, porque volta tudo para a mesma coisa, né? O ponto principal vai ser sempre o mesmo. E eu assumi para minha vida que ser feito filho de Deus é um poder concedido única e exclusivamente por Jesus. E não há outro meio de eu conseguir isso na minha vida. Não há outro meio de eu me tornar filho de Deus se não for por Ele. Então era ao Filho que eu tinha que recorrer primeiro, para depois me chegar ao Pai. E eu comecei a pensar, cara, o poder de ser feito filho de Deus, o poder de ser feito filho de Deus, velho. O que é isso? Eu quero ver isso na minha vida, eu quero saber o que é isso na prática, eu quero poder sentir na pele o que é isso, o que é ter esse poder. Cara, e a Bíblia fala, e como que eu não estou vivendo isso? Como que eu não sei o que é isso? E aí a minha resposta é clara, né? Só através do Filho eu aprendo quem é o Pai. E Jesus mesmo afirma isso ao longo dos Evangelhos, que você vai conhecer o Pai através dele, e ele através do Pai. E um detalhe, tem gente que já é longo de caminhada também, que já sabe um pouco disso, mas tem gente que não, tem gente que não está aí desde sempre, né, com a gente, e é bom respeitar isso. E se você não sabia desse fato, que você passa a saber agora. A gente não é filho de Deus só porque a gente nasce, está vivo no mundo, está respirando o ar que todo mundo respira, está andando sobre a terra que todo mundo anda. O texto é bem explícito quanto a isso. Antes disso, antes da revelação de Jesus sobre nossas vidas, antes do poder ser concedido por Ele, nós somos apenas criaturas dele. E é por isso que a gente vive essa coisa maravilhosa de intimidade com Deus quando a gente reconhece a revelação dele na nossa vida. É porque realmente foi um movimento primeiro de Deus, depois nosso. Deus, ele acolheu a gente daquele negócio de ser criatura. Cara, você fala, só a palavra criatura de Deus já é um negócio meio seco, assim. Já é algo meio distante, assim. Você começa a pensar em animais, você começa a pensar na criação em si, as montanhas, as árvores, a natureza. E você começa a ver, cara, que a gente é parte daquilo e, sei lá, parece que não tem nada mais, assim. Não que isso não seja bom também, não que a criação de Deus não seja maravilhosa, não revele a glória dele.
mas não é o tipo de relacionamento que Deus preparou para você ter com Ele. Então, que você tenha essa certeza que ser filho de Deus só vem através de Jesus, só vem através do momento em que Ele se revela para você, de que Ele te alcança. E isso vem junto, cara, vem implícito assim, em ter Ele. O poder de ser feito filho de Deus. É através de Jesus que nós somos feitos filhos de Deus. Esse é um fato que nós temos que assumir. E eu tive que assumir isso na minha vida. E eu percebi que a paternidade de Deus era um poder exclusivo dado por Jesus para mim. Só que era algo que eu não fazia ideia de que era viver na pele. Era algo que eu tinha, digamos que, direitos, só que eu não estava desfrutando. Era uma graça de Deus maravilhosa para minha vida, só que, cara, eu nem fazia uma noção rasa do que era isso na prática. E aí eu comecei a brigar mesmo. E aí eu comecei a bater o pé com Deus e eu comecei a falar, cara, eu quero isso aqui. Se eu posso, se eu ganho o poder de ser chamado filho de Deus, quando eu recebo a revelação de Jesus na minha vida, por que eu não estou desfrutando disso ainda? Porque demorou tanto tempo e eu vivi essa amargura tanto tempo, cara. Eu quero isso, eu quero o poder de ser chamado filho de Deus, que vem através de Jesus. Eu quero viver isso na minha vida. Assuma isso para a sua também. E aí que eu comecei a correr atrás do prejuízo. E o terceiro ponto dentro desse texto, a gente pode continuar lendo justamente na sequência, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Cara, isso aqui é como se fosse um encerramento com chave de ouro da promessa de Deus através da vinda de Jesus e da revelação de Jesus. É como se Deus tivesse dado um enfeitezinho ali na coisa que já estava maravilhosa demais quanto ao poder de ser feito filho dele. É dizer que não vem da carne, não vem da vontade da gente, não vem da criação humana, como eu falei, não é simplesmente porque eu estou vivo e respirando e andando sobre a terra que eu tenho isso. Mas o texto é muito explícito, cara, e isso é maravilhoso. Olha isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você ser filho e ele ser teu pai é a vontade dele para você. Ser filho de Deus é a vontade dele para nós. Ser nosso pai é a vontade dele para nós. Isso só vem através de Jesus, mais uma vez. Isso é incrível porque é tudo através do Filho. E é tudo através do Filho que nós entendemos que nós nascemos de Deus. E o texto é explícito quanto a isso também. Porque em seguida de serem feitos filhos de Deus, ele fala, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, ele nos deu o poder de ser feito filho de Deus, ele se revelou, ele nos deu o poder de ser feito filho de Deus, e nós nascemos dele. Isso é parte da vontade dele para nós, isso é um fato, nascido primeiro em Deus. Isso não te espanta um pouco? Começar a pensar que as coisas nascem primeiro em Deus, cara. Não é a gente que quer ser filho de Deus desde sempre. Desde que a gente conhece Jesus, a gente pensa, não, agora eu quero ser filho de Deus. Ou a gente nasce e a gente vive querendo ser filho de Deus. E aquela brincadeirinha boba de brasileiro, principalmente, né, que quando quer aprontar também fala, eu também sou filho de Deus. Isso aí não existe não, meu filho. Filho de Deus é quem recebe a revelação de Jesus, que crê no seu nome, que nasce dele, porque a vontade da gente ser filho e a vontade de ser pai nasce primeiro nele, nasce na eternidade, nasce antes de você ter nascido, antes do mundo ser o que ele é hoje. Esse sempre foi o plano de Deus. Você chegar até aqui com a plena certeza de que você foi ganho por ele, de que ele se revelou para você e não foi simplesmente para você saber quem ele era, mas foi para você ser filho dele. Isso é um fato, um decreto de Deus, é um fato consumado na palavra. É algo que está aí para a gente viver e desfrutar, e a gente não pode continuar simplesmente vivendo a nossa vida e nosso relacionamento com Deus e com o nosso Pai aqui na Terra e com as pessoas, sem saber disso, sem tomar isso para a nossa vida para valer mesmo. E é isso que eu quero falar, é isso que eu quero desafiar você, a tomar isso para a tua vida de verdade, tomar isso para valer, travar essa batalha com Deus até você conseguir acordar de manhã e ter certeza absoluta que você é filho dele, e você vai saber que vão passar 50, 60 anos na sua vida e muito mais, e isso não vai mudar nem um dia por circunstância alguma.
porque você foi feito filho de Deus, porque você nasceu da vontade de Deus, não da vontade da carne. Esse tem que ser o fato na sua vida. A paternidade de Deus, ela existe para ser um fato, ela não existe para ser um conceito, ela não existe para ser uma ideia, não é nada ideológico aqui. É um fato, são fatos atrás de fatos aqui. Jesus veio, se revelou para que nós pudéssemos o receber, ele nos deu o poder de ser feito filhos de Deus, e ele encerra dizendo que nós nascemos de Deus, que isso tudo vem de Deus, depois de Jesus, através de Jesus. E aí eu comecei a pensar mais profundamente sobre isso. Cara, beleza, eu sou filho de Deus, que massa. E depois que eu comecei a me encontrar com isso de verdade, cara, mudou, a minha vida mudou. Hoje em dia eu posso pedir qualquer coisa que eu quero pro meu pai e ele vai agir como um pai age. Sabendo se eu mereço ou não, se eu posso ganhar ou não, se aquilo vai me fazer bem ou não. E muito mais ainda do que o nosso pai aqui na terra sabe, né? É aquele texto que a gente sempre cita na hora de afirmar a paternidade de Deus, que Jesus fala que se aqui na terra a gente que é mal sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina Deus. Cara, sabe o que é viver isso com você dentro do seu coração todos os dias da sua vida? Sabe o que é acordar todos os dias sabendo que se o meu pai, que foi um pai ausente, soube até algum ponto ser meu pai, me deu bons presentes, me criou bem, não me deixou faltar nada? Imagina Deus, o quanto Ele não pode fazer por mim, o quanto Ele não quer fazer por mim, o quanto Ele não quer fazer eu me tornar muito mais além do que me dar coisas e me dar objetos, me dar presentes, me dar bons momentos. Ele quer me fazer tornar alguém. E essa foi, na verdade, a maior carência que eu tive durante meu crescimento. Olhar ao redor e ver só a minha mãe trabalhando duro para poder me criar e criar minha irmã sem meu pai em casa. Ver meu pai mal se importando e... Na verdade, não é nem que ele não se importava, mas é que ele não sabe se importar. Sabe, tipo, pra ele tava tudo bem e a gente tava bem. E às vezes ele aparecia lá e tava tudo bem. Ele não fazia nada proposital. Mas chegou a hora na minha vida de viver isso de verdade, acordar todos os dias com essa certeza plena, assim. E aí quando eu cresci, o que eu queria era ter um pai para eu poder olhar para ele e querer ser igual a ele. E hoje eu olho para trás e vejo a pessoa que eu sou e vejo como isso fez falta. Vejo como fez falta eu poder olhar para alguém e falar, cara, eu quero ser igual a ele, eu quero imitar o que ele faz, eu quero ser um homem como ele é, eu quero tratar a minha esposa como ele trata a minha mãe, eu quero tratar os meus filhos como ele me trata. E essa foi uma carência muito grande que gerou uma ferida maior ainda no meu coração. Só que aí eu encontro a palavra de Deus dizendo que Deus deu Jesus para ser primogênito entre muitos irmãos. Então ele se preocupou com os mínimos detalhes, ele deu um cara excelente, e excelente até pouco para descrever, para eu poder seguir de exemplo, para eu não ter mais essa carência na minha vida, para isso nunca mais faltar. E agora eu posso olhar para ele e ver o cara que eu quero ser. Eu posso olhar para Jesus e ver o cara que eu quero me tornar, ver o tipo de homem que eu quero me tornar. Eu quero tratar Jesus, tratar a minha família como Jesus trataria, porque eu tenho nele um exemplo prático, um exemplo vivo, um exemplo convicto mesmo, uma realidade. E mais ainda sobre a paternidade de Deus, sobre o que Deus fez na minha vida, a gente pode ver em Romanos 8. Pode abrir o texto. No versículo 14 ao 17. Outra coisa que mudou também é poder olhar para todos os textos da Bíblia que falam sobre a paternidade de Deus e saber que aquilo fala de mim, não fala de mais ninguém, não fala só do outro, não fala só de vocês, não fala só de pessoas específicas, mas ele fala de mim. E essa é uma falta que eu tive também durante a minha conversão. Poder olhar para esses textos que falam sobre a paternidade de Deus e ter certeza absoluta que era de mim que estava falando. Poder assumir aquilo, poder tomar aquilo como uma capa e me envolver nisso. E agora eu posso, de verdade, saber que isso aqui está falando de mim. Eu quero que você saiba que isso aqui está falando de você. Isso aqui é para a tua vida. Quando ele te chama de filho, quando na Bíblia de Deus fala que é alguma coisa relacionada sobre ser filho de Deus, eu quero que você tenha certeza de que isso está falando de você. E que se você tem alguma dúvida disso, que você passe a entrar em crise mesmo até isso ser solucionado, que você lute por isso. Porque esse texto não fala de mais ninguém senão de você.
que você tem que acordar todos os dias de manhã sabendo que esses textos que falam sobre a paternidade de Deus, sobre você ser filho de Deus, falam de você. Isso é o que Deus quer que você seja, filho. Senão isso não ia ser mantido até aqui. Nós vamos ler mais um texto que nos chama de filho de Deus em Romanos. Por que Deus ia querer manter a coisa funcionando desse jeito? Ao longo dos evangelhos a gente vê Jesus chamando Deus de Pai o tempo todo. Por que Deus ia querer manter isso se essa não fosse a ideia dele pra gente mesmo, se essa não fosse uma realidade pra gente viver? Em Romanos 14, ao 17 fala assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados na qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Geralmente a gente costuma falar desse texto sobre o Abba Pai, né? Sobre aquela coisa de intimidade, de Deus ser o nosso paizinho. Isso também é um fato para a nossa vida. Mas tem uma palavra específica aqui. É uma palavra específica que agora faz todo sentido na minha vida. É uma palavra específica que eu quero que faça todo sentido na sua vida também. E ela está lá no versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção. Adoção. Cara, eu comecei a pensar por que isso está aí, o que significa isso, o que é adoção da parte de Deus para nós. Aí eu não precisei ir muito longe, não precisei fazer uma exegese muito profunda, não precisei traduzir do original. Eu decidi pegar o dicionário. E, cara, vamos lá ver o que é adotar. O que significa a palavra adotar? O verbo adotar. O que isso significa? O que isso tem a ver com isso aqui, com o Espírito de Deus, com a minha vida, com o relacionamento de Deus comigo? E, cara, quando eu abri lá no dicionário para ver o que era a palavra adotar, eu encontrei umas palavras que me surpreenderam até e que elas começam, vendo elas dessa forma, parece que o negócio fica mais profundo até. A palavra adotar ela significa escolher, preferir, seguir ou tomar critério, tomar como próprio, aprovar, aceitar, admitir, receber, reconhecer, legitimar, perfilhar, tomar por filho. Quando eu comecei a ver tudo isso de significado numa só palavra e saber que isso é algo que Deus fez na minha vida, cara, eu fiquei perplexo, porque eu fui tomado como próprio de Deus. Se eu for ficar substituindo a palavra adoção ali por tudo isso que eu acabei de falar, cara, isso tem significados infinitos, isso faz sentidos infinitos para a minha vida, isso me maravilha demais. E aí a gente pode ler de novo, a gente pode ler, porque a gente não recebeu o espírito de escravidão, mas recebeu o espírito de ser escolhido, o espírito de ser preferido, o espírito de ser seguido, o espírito de ser tomado como próprio, de ser aprovado, de ser aceito, admitido, de ser recebido, de ser reconhecido, de ser legitimado e de ser tomado por filho. Você já começou a perceber que isso é bíblico e é maravilhoso demais para alguém não conseguir viver isso na pele? Não conseguir entender que isso é uma realidade? Cara, ser filho de Deus é um fato tão bíblico e ter Deus por pai é um fato tão bíblico que é um absurdo alguém não poder viver isso, não poder acordar todos os dias sabendo disso. É uma verdade tão maravilhosamente bíblica que eu não posso acordar amanhã de manhã sem poder olhar para Deus e ter certeza que Ele é meu pai. Porque olha o que Ele fez por mim. Ele tirou todo o espírito de medo da minha vida e o espírito que Ele pôs no lugar é o espírito que me faz saber que eu sou tomado como próprio dEle. É o espírito que me faz saber que eu fui tomado como filho dEle. E mais profundo ainda, que eu fui legitimado por Ele. Cara, não é uma simples adoção assim de, beleza, eu vou num orfanato, eu adoto uma criança e eu começo a tratá-la como se fosse minha filha. Deus comprou a nossa causa mesmo de perdidos, de criaturas. Ele quis nos tornar filhos de uma maneira tão completa que Ele fez tudo isso por nós. Ele nos escolheu, Ele preferiu a gente, Ele comprou a nossa causa, tomou o nosso partido. Você entende que é muito mais complexo a paternidade de Deus e ser filho de Deus olhando desse modo? Olhando que isso envolve coisas tão profundas e tão maravilhosas assim que a gente não pode deixar passar batido?
Eu realmente espero que hoje você possa passar a pensar mesmo a respeito disso. Que você passe a todos os dias da sua vida questionando se você tem a certeza de ser filho dele, se você está desfrutando disso, porque isso é um direito ganhado em Jesus para você. É um direito que Deus deixou para você, é uma herança de Deus para você que se consuma em Jesus. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, veio para nos libertar, para ser a propiciação de Deus sobre as nossas vidas, para impedir a ira de Deus de ser derramado sobre nós. E, cara, e muito além do que tudo isso, ele veio pelo simples fato de fazer a gente ser filho de Deus, para fazer a gente se sentir adotado por Deus, para fazer a gente se sentir legitimado por Deus. E esse é o caráter de Deus, um Deus que se relaciona, um Deus que compra a causa, um Deus que abraça, um Deus que ama a gente a esse ponto. Cara, ele podia muito bem ter salvado a gente para que a gente fosse criaturas especiais dele, para que a gente fosse criaturas exclusivas dele, para que a gente fosse um povo eleito, como era Israel, uma nação separada por Deus. Mas o negócio é muito mais além, cara. É entre ele e você. É olho no olho. Com Deus é face a face, cara. Ele te salvou. Jesus morreu por você para que você pudesse ser feito filho dele. Para que você pudesse se sentir assim. Para que você pudesse orar para ele dessa maneira. Para que você pudesse assumir isso na tua vida como uma verdade. Para que quando tudo diz não na tua vida, para que quando tudo dá errado, para que quando todas as situações são horríveis, você possa ir contar para o seu pai. E saber que o seu pai é Deus. E saber que o seu pai pode tomar uma iniciativa quanto ao que você está vivendo. E saber que é o seu pai, Deus Pai, que vai bater o pé pela tua vida. Que vai resolver o teu problema, que vai resolver tudo isso. Sabe aquele sentimento de filho mesmo, de que foi zoado na escola e chegou e contou pro pai, e o pai foi com ele na entrada do colégio, olhar mal para todos aqueles que zoaram você e os outros nunca mais falaram com você direito de medo do seu pai? Deus quer comprar a sua causa dessa maneira, nessa intensidade. Ele quer segurar você pela mão com toda alegria e orgulho e saber que você é filho dele através de Jesus. E que ele deu um irmão para você se espelhar, para que você pudesse olhar e querer ser igual e nunca sentisse a falta de um exemplo. Ele te deu a certeza de que ele vive. Ele foi maravilhoso para você ao ponto de querer legitimar você. Ele te colocou no nome dele, você é um presente dele. Cara, isso não é só para gerar um sentimento bom na gente. E se isso gera um sentimento bom na gente, imagina nele, se isso tudo nasceu no coração dele. Imagina como Deus não encara o fato de ser teu pai. Imagina como ele não quer encarar esse fato quando ele se tornar uma verdade mesmo para você. Imagina a alegria dele quando você souber que você é filho dele e você tem certeza disso e você chega a ele com essa certeza e ele pode te responder como um pai e ele sabe que você não tem medo dele. Ele sabe que você não acha que ele não está nem aí. A melhor coisa possível deve ser saber que Deus se importa. A melhor coisa possível deve ser para Deus saber que você tem essa paz dentro de você. E é isso que ele quer proporcionar, cara. Essa paz de pai e filho. Essa coisa que talvez você nunca viveu na tua vida, do jeito que eu nunca vivi direito. Eu lembro de raros momentos com meu pai que foram momentos de afeto mesmo. Eu sei que meu pai nunca deixou nada faltar na minha vida e eu tive uma boa criação da parte da minha mãe, isso foi maravilhoso. Mas com Deus, essas coisas rasas, essas coisas meia boca, não funcionam, cara. É uma identidade que Ele quer te dar. É fazer você se tornar alguém. É fazer você se tornar filho. É fazer você assumir essa causa na tua vida. É fazer você viver dessa forma cada dia da sua vida. É fazer você fazer orações como se Ele fosse teu pai todas as vezes, sem medo nenhum. Sem medo nenhum de se relacionar, sem medo nenhum de estender o braço para ganhar um abraço, sem medo nenhum de pedir colo, sem medo nenhum de pedir algo que você está com vontade de comer, algo que você está com vontade de ter. Porque se um pai aqui da terra que é de nascimento mau, sabe dar coisas boas pra gente, imagina ele então. Só que é diferente você falar isso pra ele, tendo a convicção de que você foi feito filho, de que ele é teu pai e que não há sombra de dúvida nisso, do que de você falar com ele isso meio que tipo, não sei se isso vai acontecer, eu vou tentar. Chamar Deus de pai não é um golpe de sorte na nossa vida, não é tentar fazer a boa assim com Deus e ver se rola. Vou chamar ele de pai, vou me relacionar ele como pai e vamos ver o que dá agora, né? Vamos ver se ele vai
ser esse pai mesmo. Não é isso que Deus quer para você. Deus não quer sombra de dúvida da paternidade dele na tua vida. E hoje eu não tenho sombra de dúvida da paternidade dele na minha vida por causa disso, porque eu assumi que através de Jesus isso é um direito que eu herdei dele. Isso é um fato bíblico para mim. E quando eu vejo isso na Bíblia, quando eu vejo os apóstolos ou os escritores da Bíblia se relacionando ao cristão como filho de Deus, eu quero saber que isso faz sentido para mim, que isso fala de mim. Eu quero que você saiba que é para você também. Quero que você olhe para esse texto, para o texto de João, e para toda vez que você encontrar essa palavra maravilhosa, pai e filho, na Bíblia, você saiba que isso está falando de você. Que ele é o pai que você nunca teve, às vezes. Como ele foi o pai que eu nunca tive. Ele é o pai que nunca me abandonou. Ele é o pai que não fica 30 segundos comigo no telefone. Ele é o pai que gosta de passar tempo comigo, gosta de me conhecer, gosta de me dar colo, fazer carinho, gosta de me dar presentes, de me amar. Ele me ama do jeito que eu sou, ele me conhece, ele sabe tudo que eu gosto, ele não é careta, o que é melhor ainda, né? E isso é sensacional de poder viver. É isso. Eu acho que se você conseguir encarar os seus dias agora, pensando a respeito da paternidade de Deus como um pai para você, e pensar se você se sente mesmo um filho de Deus, desse tamanho, desse jeito, assim, com tudo isso que eu acabei de citar, que significa a palavra adoção, já vai ter valido a pena, assim. Quero te fazer pensar sobre isso mesmo, entrar em crise do jeito que eu entrei, lutar com Deus, bater o pé, falar que você quer ser filho dele, que você sabe que você pode, porque você ganhou um poder através de Jesus. Isso é um fato. E você não precisa mais de um cara aqui na Terra para basear tudo que você sente a respeito de um homem ou do seu pai ou das crises que você tem. Quando você assume a paternidade de Deus dessa forma, você não precisa de mais ninguém. Você não precisa do teu pai sendo o melhor cara do mundo, porque você tem em Deus essa realidade de que ele é o melhor cara. Você consegue entender isso? Não é superficial, é uma identidade, é realidade, é algo que tem que nascer dentro de você, é algo que tem que nascer dentro da sua cabeça todos os dias, é algo que você tem que viver. E quando perguntarem para você, você não vai pensar duas vezes em dizer que você é filho de Deus. Porque isso é um fato para você, é aquilo que você é, não é aquilo que você vai se tornar no momento de conveniência. Não é aquilo que você vai se tornar no momento em que está muito bom ali a oração, está muito bom na igreja, e falaram que você é filho de Deus, e naquele dia você se sente filho de Deus, mas depois não. Não é isso que Deus tem para você viver. É dia após dia de filho. É você estar com 80 anos de idade e você estar com o mesmo sentimento vivo de que Deus é teu pai, de que você é um filho amado, um filho querido, de que você foi adotado, que você foi legitimado, tomado como próprio de Deus. E realmente espero que você possa caminhar com isso no seu coração todos os dias agora. E entrar em crise mesmo. Pense a respeito. Doa o que doer, cara. Vale a pena você chegar lá. Você sentir na pele que quer ser filho de Deus, que quer ser filho de alguém tão maravilhoso como Ele. De entender o que Ele fez para ser teu pai. Amém?